Da tribuna, o senador Alan Rick alertou sobre a consolidação da ditadura no país. Ele disse: é preciso garantir o devido processo legal nesse país. Vivemos uma verdadeira ditadura da toga. Neste momento crítico da história brasileira, vivemos sob o véu da exceção, uma exceção que ameaça os próprios alicerces da nossa democracia. Testemunhamos uma perseguição implacável contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, o que tem todas as características de uma ação coordenada, o que não é apenas preocupante, é gravíssimo. É uma quebra dos preceitos institucionais, da Constituição e do devido processo legal. O senador apontou vários exemplos de flagrante perseguição política, sem qualquer respeito a direitos e garantias fundamentais, e disse: a obsessão em destruir a direita no Brasil nos faz questionar se ainda vivemos num Estado democrático de direito ou se já foi instituída e decretada a ditadura de alguns poderosos da toga neste país. Alan Rick lembrou: enquanto essa caça à direita se desenrola, quase todos os envolvidos no maior escândalo de corrupção deste país estão soltos e nós assistimos a muitos deles recebendo benefícios por mãos da própria justiça. Em à parte, o senador Magno Malta elogiou o pronunciamento e disse: nós estamos vivendo uma ditadura, mas mesmo na ditadura existem aqueles que se levantam em nome dos milhões que momentaneamente se calam por medo. O senador afirmou: esta casa aqui tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Olha que coisa horrorosa, triste, coniventes. E o povo está errado? Não, está certo. O senador Eduardo Girão, por seu turno, disse: o que eu queria falar com o senhor no meio de tantas injustiças é que eu vou rodar por este país, contar o que eu vi aqui, porque eu acredito na democracia. Não é essa relativa que o presidente Lula instalou, inclusive com a nossa omissão aqui no Senado, com esses abusos de alguns ministros do STF, porque esta casa não tem coragem de deliberar sobre o impeachment, sobre os 60 pedidos de impeachment. Nós estamos passando para a história como fracos. O único recurso que ainda não foi usado foi o impeachment. Já usamos todos. E está lá, na Constituição, que a gente pode usar para analisar sem prejulgamento. Girão alertou: estão querendo tirar as nossas redes sociais, controlar as redes sociais. É um pacto que existe entre os presidentes das casas e também o que o Supremo quer, já demonstrou. É o que o governo Lula sonha dia e noite, mas é o brasileiro. Somos nós aqui que vamos tentar nos mobilizar com o povo, porque o nosso aliado não é esse jogo de poder dos donos do poder que só querem continuar no poder. O nosso aliado é o povo e nós vamos tentar segurar no limite das nossas forças. A perseguição a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum em CPIs e também nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que inclui a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias.
Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nosso nobre senador Exalci, baluarte do Distrito Federal, que preside essa sessão, cumprimentar os amigos, senador Heinze, glorioso amigo senador Girão, senador Magno Malta, celebrar mais uma vez a aprovação da urgência do projeto de lei 2.253/2022, que acaba com essa excrescência das saidinhas temporárias que tanto mal produziram ao povo brasileiro e que clama por uma atuação forte do Congresso Nacional. Demos uma importante resposta, tanto na Comissão de Segurança Pública, quanto na aprovação da urgência da matéria, e esperamos que no debate do mérito possamos aprovar e resolver de vez esse problema que é grave no Brasil, e é importante que todos os senadores cumpram com o seu papel junto ao povo brasileiro. Mas eu gostaria de, neste mesmo diapasão, senador Girão, senador Magno Malta, que me precederam, presidente Exalci, falar que é preciso garantir o devido processo legal nesse país. Vivemos uma verdadeira ditadura da toga. Neste momento crítico da história brasileira, vivemos sob o véu de exceção. Uma exceção que ameaça os próprios alicerces da nossa democracia. Testemunhamos uma perseguição implacável contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, como muito bem colocou aqui senador Girão, senador Magno Malta. O que tem todas as características de uma ação coordenada, que não é apenas preocupante, é gravíssimo, é uma quebra dos preceitos institucionais da Constituição e do devido processo legal. Um dos exemplos mais flagrantes dessa perseguição é o caso do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Quem vai pagar pela saúde dilapidada, pela honra dilacerada, por todo o sofrimento causado a um homem, 4 meses preso, por uma suposta omissão durante aqueles atos do dia 8 de janeiro, que repetimos, repudiamos todo tipo de ataque aos prédios públicos, repudiamos a depredação do patrimônio público, das nossas casas, mas que transformaram num verdadeiro circo para perseguir a direita no Brasil, para condenar pessoas que sequer estavam naqueles atos, o que envergonha a nossa nação. Não menos alarmante é o caso do deputado federal Carlos Jordi, do PL, líder da oposição que se viu alvo de uma busca e apreensão apenas porque um militante de direita lhe chamou de meu líder numa troca de mensagens. Chega a ser absurdo, risível, patético. A Polícia Federal alegou a presença deste militante em Brasília no dia dos atos, em uma afirmação que foi desmentida posteriormente, evidenciando uma precipitação e falta de rigor na investigação. Observamos com crescente alarme que trocas de mensagens entre pessoas associadas à direita ou mesmo vagamente conectadas a figuras de destaque deste espectro político têm sido usadas como pretexto para operações de busca e apreensão. Até mesmo pessoas que não são alvos diretos dessas operações, senador Magno Malta, senador Girão, ou que possuem imunidade parlamentar, como o ex-presidente Bolsonaro, seus filhos e parlamentares
que foram perseguidos tiveram seus equipamentos apreendidos em operações realizadas ultimamente. A obsessão em destruir a direita no Brasil nos faz questionar se ainda vivemos num Estado democrático de direito, ou se já foi instituída e decretada a ditadura de alguns poderosos da toga neste país. E aqui reitero meu respeito ao judiciário brasileiro, aos juízes que têm desempenhado sua função com respeito ao devido processo legal, aos magistrados que honram a sua farda, a sua toga, que honram o juramento à justiça, de garantir a cada cidadão o que é seu por direito, a imparcialidade e um julgamento justo. Enquanto essa caça à direita se desenrola, quase todos os envolvidos no maior escândalo de corrupção desse país estão soltos. E nós assistimos muitos deles recebendo benefícios por mãos da própria justiça. Neste ano trabalharemos incansavelmente para que o Senado possa oferecer uma resposta concreta ao povo brasileiro, reafirmando o nosso compromisso com a justiça, com a equidade e, acima de tudo, com a preservação dos princípios democráticos que formam a base da nossa nação. Viva o povo brasileiro! Obrigado, senhor presidente. Senador Alain, Vossa Excelência encerrou, mas eu queria que Vossa Excelência trouxe um tema muito importante. E isso não demonstra coragem, não. Isso demonstra caráter, compromisso com o mandato. Vossa Excelência é um senador da República e realmente não pode assistir essa sandice e se amedrontar, se acovardar. Nós estamos vivendo uma ditadura, mas mesmo na ditadura existem aqueles que se levantam em nome dos milhões, que momentaneamente se calam por medo. Em se tratando do parlamento, todos tinham que se levantar. Eu respeito aqueles que se encolhem, porque não têm a mesma disposição e têm medo do que está acontecendo, porque não existe lei, não existe Constituição, embora há uma Constituição, mas ela é completamente desrespeitada. Tudo que é feito na canetada. Imagine, Vossa Excelência, se a Câmara já tivesse votado a decisão monocrática que nós aprovamos aqui. Não teria acontecido nada do que o Toffoli fez agora. Por que lá foi protelado? Vai ficando cheiro mal, vai ficando cheiro ruim. Então veja, Vossa Excelência acabou de falar um outro assunto a respeito disso. Nós estamos felizes porque o nosso requerimento da Comissão de Segurança foi aprovado. E foi aprovado aqui no plenário. Ora, a minha esperança era que imediatamente colocasse em votação o projeto para impedir essa soltura no carnaval. Vossa Excelência dá uma notícia para o povo que isso aí já foi uma grande vitória e que poderia ser a vitória significativa da vida, porque depois do carnaval nós vamos trazer os números dos mortos, assassinados, dos assaltos, dos carros roubados, das pessoas mortas, por conta daqueles que vão sair mais uma vez. Mas essa Suprema Corte não teve a mesma ousadia em usar a lei, a Constituição e os códigos para poder punir um cara que fez vandalismo na primeira instância, que quebrou um sofá, que quebrou uma luminária, sei lá, que entrou. O Clezão estava sentado aqui, ó. A imagem mostra ele sentado aqui, de cabeça baixa, tudo já havia sido quebrado. Ele chegou atrasado na festa. Estava ali, Clezão, com o celular na mão. O policial aqui, da casa, pediu a ele o celular, ele entregou. Aliás, é uma coisa boa. Eu quero saber onde é que está o celular de Clezão. Ele entregou. Clezão morreu na tutela do Estado. E o Estado, o PGR, mandou soltá-lo, sem prova. Mais de 30 laudos médicos. Hoje eu postei o depoimento dele em junho, no meio do ano, para a juíza. Ele contando a situação dele, que ele desmaiou, 17 dias sem comer nada. E que ele desmaiou, urinou na roupa toda. Isso é tortura. Foi levado 2 vezes para a UPA, sem os remédios. A esposa dele foi trazer, eu postei hoje. Quem mandou matar Clezão? Quem mandou matar Marielle, já se sabe quem.
Mas a imprensa e os senhores senadores de esquerda, os senhores senadores socialistas, comunistas, lulistas, que desgraça for, cadê vocês? Quem mandou matar Marielle? A resposta está dada. E sabe quem foi que descobriu quem mandou matar Marielle? A polícia. E vocês odeiam a polícia. A polícia. Então não há a mesma disposição. Essa casa aqui tem sido chamada na rua de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Olha que coisa horrorosa. Triste. Triste. Coniventes. E o povo está errado? Não. Está certo. Agora, irmão, parabéns pelo que falou. Obrigado. Porque quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço. Eu não vim aqui, eu disse aí dessa tribuna que eu não tenho vocação para flanelinha e nem você. Eu não vou passar o pano para ninguém. Não devo nada a ninguém. Se quiser inventar dívida para mim, vai inventar. Mas eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém. O sistema está aguçado. O sistema está, sabe, eufórico. Sabe, sim, o Lula saiu da cadeia com a faca nos dentes, com ódio do Brasil. Não. Esse é o Lula do começo da vida dele. Esse é o mesmo Lula que disputou a eleição com o Collor, contra Fernando Henrique. E o povo não votou nele. Segunda, perdeu. Terceira, perdeu. Mas o Lula que governou foi um tipo criado pelo Duda Mendonça. O Lulinha Paz e Amor é de Duda Mendonça. Carta ao povo brasileiro. Baixou a barba, penteou o cabelo para trás, bem sequinho, direitinho. E ele falando baixinho, não vociferou mais, não gritou mais. E o que Duda fez na sua inteligência? Precisa de um homem de direita, conservador, um empresário bem-sucedido. Acharam o Zé de Alencar no PL. Católico de verdade, praticante, gerador de emprego, de honra, deu confiança ao mercado. Ele ganhou a eleição, porque os conservadores cristãos acreditaram e caíram no engodo, porque o discurso que o Duda deu para ele, que era combater a corrupção e a miséria, não era nem a pobreza, porque pobreza não é demérito, miséria é demérito. Então ele dizia que ia combater a corrupção. Quem não queria isso no Brasil? Então, durante 3 eleições e a vida dele, ele tinha a CUT, ele tinha o MST e ele tinha o PT. E mais nada. Quando veio o Zé de Alencar e o Duda Mendonça criou esse tipo, porque Duda era marqueteiro de Paulo Maluf. O PT não queria ele. E o Lula, então, bancou o Duda, marqueteiro de Paulo Maluf, que criou Lulinha Paz e Amor. Esse Lula de hoje é o Lula de antes de Duda Mendonça. É o mesmo. Ele não mudou. Ele ensinou um tipo. E não teve como. Aí veio mensalão, veio petrolão, veio tudo, que eles faziam escondido, desmentia, dizia que não era. Mas agora eles fazem à luz do dia. Porque eles têm a vênia do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem um relacionamento profundo. Na abertura do ano judiciário, o presidente Lula foi lá para que os ministros pudessem abrir a grade para ele passar pela segunda vez. Eu não estou falando nada de mim. O ministro Gilmar Mendes disse: sem o Supremo não haveria Lula, e nem alguns agentes políticos que aí estão sem o Supremo. Porque aquela jornalista que agora está pregando perseguição às igrejas, aquela jornalista disse que o ministro Gilmar Mendes passou um carão em Jacques Wagner, quando o Jacques votou, juntamente com a oposição aqui. Então, Vossa Excelência traz um tema que a gente pode falar com o povo brasileiro, ao vivo, se tem muita gente nos vendo ou não tem, sabe? Se um estiver nos ouvindo e passar para frente, aquilo que nós acreditamos é o que nós precisamos. Por que essa luta toda, sabe? Para acabar com rede social, para que as pessoas... E tem jornalistas cerceados, pessoas simples cerceadas nas redes, e muitas vezes o argumento para busca e apreensão é: essa advogada estava em grupos de WhatsApp bolsonarista. Pelo amor de Deus, senhor. Onde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos? Eu respeito aqueles que ficam calados, porque tem um certo medo realmente, porque não tem legislação, não tem a quem recorrer. Agora eu digo, essa sanha deles, dentro desse ódio do Lula, aí eu volto para o assunto, que ele disse que enquanto não usou o palavrão dele para colocar o Moro na cadeia, ele não vai sossegar, e não vai mesmo não. E os ministros que estão indo para o Supremo é com essa ordem. É com essa ordem. Eles
Estão querendo caçar o Moro e todo jeito. Agora eu quero me dirigir ao presidente do Senado. Se o senador Alan me permite mais um minuto, meu presidente. O presidente do Senado tem a obrigação de proteger o mandato do Moro. Isso é capricho. E se ele ceder e o Moro cair, será um efeito dominó. Ninguém para. Nós já estamos vivendo num regime. Aqui não saiu o presidente, entrou outro. Fechou o regime no dia que votaram aqui a reforma tributária. Regime comunista. Que aquilo não é reforma tributária, é um compêndio ideológico. E o presidente do Senado tem essa obrigação de proteger o seu mandato. Sabe, o advogado Cacai deu uma entrevista e disse que tem 18 parlamentares, entre deputados e senadores, que vão ter busca e apreensão. O presidente Pacheco vai ter busca e apreensão aqui, no Senado? Aqui no Senado? Eu sou de uma época aqui em que Renan era o presidente. Goste quem não goste, e quem gosta, gosta. Renan sentado ali, presidente, o Supremo não tirava a farinha aqui não, irmão. Não tirava a farinha aqui não. E ele tinha processo lá. Mas não tirava a farinha não. Então chama a atenção do presidente Pacheco, porque eles estão buscando filigrana. Porque não existe filigrana para soltar quem é honesto. Os presos da Papuda, as mulheres da colmeia. Mas existe filigrana para soltar bandido da Lava Jato, que agora estão querendo o dinheiro de volta. Então, senhor presidente, Isalci, que está na presidência momentaneamente, mas a palavra é o presidente do Senado com seus direitos discricionários na Constituição. Vossa Excelência tem a obrigação de proteger o artigo 53 da Constituição e proteger o mandato do Moro e tomar ciência e buscar ciência quem são esses 18 parlamentares, quem são esses senadores que estão envolvidos, em que eles estão mirando, e o porquê disso. E o porquê disso. Obrigado, senador Alan, pelo que falou, pelo tema que trouxe, e muito obrigado por ter me concedido esse à parte. Queria, mais uma vez, abusando da paciência do senador Isalci, mas eu não posso deixar de cumprimentar, senador Alan Rick, eu que, como ativista, que jamais imaginava estar aqui no Senado, ainda mais ser companheiro do senhor, do senador Magno Malta, pelas causas que nós sempre defendemos, em defesa da vida, contra a droga, eu tenho que agradecer, né, a população do Acre pela sua eleição. O senhor está aqui combatendo o bom combate. O senhor é corajoso, se posiciona, está junto das causas nobres para as quais o senhor foi eleito. E o senhor deixou claro, eu acompanhei sua campanha, o senhor deixou claro o que é que o senhor vinha defender aqui. E está sendo fiel ao seu eleitor. Eu estava conversando com o senador Magno Malta, que eu sei que eu tenho uma missão. Para mim é missão aqui no Senado. A política é missão de vida. De vida. E eu sonho cumprir minha tarefa e voltar para as atividades que eu sempre fiz, defender a vida, minha família, porque tem um preço, você está num cargo, tem um preço alto. Eu envelheci, nesses 5 anos, mais de 10. Se você pegar minhas fotos, meus vídeos, antes da campanha, ali durante a campanha e agora. Porque a gente que quer fazer a coisa certa, somatiza certas situações que a gente vê aqui, absurdas. Mas eu quero dizer ao senhor, quando terminar meu mandato, eu vou rodar por esse país. Eu já conheço todos os estados, pelos filmes que eu produzi e que eu fui divulgar. Já voltei em muitos estados por mobilizações na política, defendendo pessoas boas que colocaram seus nomes à disposição. Nós temos agora eleição municipal para prefeito e vereador, e vai ser chave para o Brasil, porque tudo começa na base, e ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor, e o brasileiro está sofrendo em todos os estados da federação. Esse governo irresponsável, Lula, estelionato eleitoral que aconteceu,
carta aos cristãos que ele fez, que ia defender a vida, que ia ser contra a droga, tudo rasgado, faz tudo ao contrário. E a gente não podia falar sobre isso durante a campanha presidencial. Não podia falar que ele era amigo do ditador Maduro da Venezuela. Não podia falar que ele tinha relacionamento com o Daniel Ortega da Nicarágua, mas ele se cala desde que assumiu o governo dos abusos desses ditadores. Aliás, recebeu Maduro aqui com honras de chefe de Estado, ou seja, a gente estava certo. Mas o TSE não deixou a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que estava tentando a reeleição, falar sobre isso. Aliás, até documentário foi censurado. Quem mandou matar Jair Bolsonaro foi censurado. Ou seja, tudo para um lado, para o outro não. Mas o que eu queria falar com o senhor, no meio de tantas injustiças, é que eu vou rodar por esse país. Rodar, o que eu vi aqui. Porque eu acredito na democracia, não essa relativa que o presidente Lula instalou, inclusive com a nossa omissão aqui no Senado. Com esses abusos de alguns ministros do STF, porque essa casa não tem coragem de deliberar sobre impeachment, sobre 60 pedidos de impeachment. Nós estamos passando para a história como fracos. Não terminou o ano, mas é o ano do bicentenário do Senado Federal. Se esperamos, o único recurso que não foi usado ainda foi o impeachment. Já usamos todos. E está lá na Constituição, que a gente pode usar para analisar, sem pré-julgamento. Então, senhor, meu querido Alan, eu quero lhe parabenizar, dizer que o senhor honra seu Estado, honra o Brasil, transcende o Acre, honra o Brasil. E a gente vai mudar essa política, levando para a verdade para as pessoas. Estão querendo tirar nossas redes sociais, controlar as redes sociais. É um pacto que existe entre os presidentes das casas e também que o Supremo quer, já demonstrou, que o governo Lula sonha dia e noite. E é o brasileiro, somos nós aqui que vamos tentar nos mobilizar com o povo, porque o nosso aliado não é esse jogo de poder, dos donos de poder, que só querem continuar no poder. O nosso aliado é o povo. E nós vamos tentar segurar no limite das nossas forças. Parabéns pelo seu trabalho. Quero agradecer, senhor presidente, meus amigos, senadores Magno Malta e Eduardo Girão, pela grandeza como também defendem o Brasil e seus eleitores nesta casa. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns ao discurso de Vossa Excelência.